Olá, investidores, meu nome é João Augusto e nesse canal eu falo sobre estratégia com opções. Então, se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal e se gostarem do vídeo, aí se conseguiram aprender alguma coisa, curtam o vídeo depois de assistir. Bem, hoje vamos falar sobre Straddle Long Put, parte 2, né? Tem que comentar como que foi feita a rolagem, o que a gente conseguiu aprender, quais foram os erros cometidos, o que não deveria ter feito e talvez tenha continuado alguns erros, mas vamos lá para a tela para mostrar primeiro a lógica e também assistir vários vídeos ali do Mestre dos Derivativos, que é uma estratégia que ele está pregando bastante. Você vai lá no canal Mestre dos Derivativos e procura aí que deve ter mais de 15, 20 vídeos sobre Straddle Long Put. E ele ensina passo a passo aí as estratégias, ele dá os strikes que ele acredita ser mais vantajoso, ele fala sobre manejos. Inclusive, vou colocar aqui um vídeo abaixo, se alguém tiver algum problema, de alguns possíveis manejos e do que eu estou fazendo, já que eu montei num strike diferente, 111, apesar de eu ter a minha maior posição no 108 e montei novamente um no 108. Mas vamos comentando nos vídeos e ver se deu prejuízo, se deu lucro a rolagem e como que foi feito. Vamos lá. Então, Straddle Long Put. Bem, o objetivo dessa estratégia é ganhar o máximo de teta possível. Vinculado é a teoria da binarização, né, que um dos dois vai virar pó, você vende a call, vende a put, um vai virar pó. Torcer, você tem que torcer aí para ter movimentações mais leves, porque dependendo do ativo ele é complicado, se ele mover 20%, 30%, você vai ter um prejuízo até elevado, né? E aí o objetivo também é ganhar com a rolagem e entender outros tipos de manejo caso venha contra, né, a sua operação, porque uma hora vai vir contra. Bem, aqui é um exemplo da montagem, né, isso foi visto nos vídeos do Mestre Derivativos. O que eu mais ou menos entendi é que cada 1K que você faz, cada 1.000 opções vendidas, né, de straddle e compradas de put, você precisa ter mais ou menos 30 mil reais de margem. Isso não significa que você vai usar toda a margem. O ideal é você usar ainda ali na casa dos 40, 30, até 50% da margem, não mais que isso, referente a esses 30 mil. Aqui ele dá alguns strikes aqui longo, né? BOVA X100, BOVA X198, BOVA X252, do strike 100, 110, 120, isso para dezembro de 2024, né? Além disso, os finais que tem mais liquidez são o 0, 5, 8, final, aí poderia montar o straddle com 100, 105, 108, 110, dependendo do mercado. A montagem do straddle vai depender muito. Eu vi mais ele ali na casa dos 70 dias, mas coloquei aqui montagem do straddle 45 a 85 dias. Então isso aí vai variar um pouco, né? O pessoal ainda está fazendo o straddle para maio, né? Que seria o final E. O stop é 4% acima do strike, do straddle. E ali é um viés de menos 8 a mais 4% do straddle. Rolagens, né? Aí a rolagem também varia de 25 a 45 dias antes do vencimento. Na prática, se você conseguir aí R$1,20, reduzindo 10%, 1,20, 1,40, 1,50, você já rola, mesmo que for 40 dias antes. Claro, você pode rolar 50%, tentar deixar mais para o final para ganhar um pouquinho mais? Pode, mas você tem um risco maior do gama, né? Mas mesmo assim, é possível fazer isso, já que é uma operação geralmente vencedora, né? Ainda mais se conseguir ficar ali próximo no strike. A put longa ela pode ser trocada por strikes acima e mais distante, quase sem pagar. Voltando à tela aqui, vai ser trocado provavelmente o strike porque ele usa o strike sempre em 4 meses, dezembro, abril e agosto. Isso, são dezembro, abril e agosto, se eu não me engano, que tem maior liquidez. Então são geralmente cada 4 meses, porque é quando as tesourarias
elas dão mais liquidez porque elas fazem mais operações nesses meses. Talvez seja fechamento aí do quadrimestre, então elas acabam promovendo maior liquidez nesses 3 strikes. Dezembro, abril e agosto. Então por isso que ele pede para trocar para abril. Ah, vai sair logo de abril, mas não precisa correr assim ser no primeiro dia, você pode esperar e vai trocar, e provavelmente você vai trocar para um strike acima, tendo mais tempo. Então, quem está no strike 120 vai conseguir no 125, talvez pagando pouco. Quem tem no 130, por exemplo, talvez consiga ir no 135 recebendo. Isso porque tem a questão da taxa de juros, né? Voltamos à tela lá. Ah, aqui eu não coloquei, deixa eu voltar aqui. Além disso, agora ele tá faz pouco tempo aí, acho que foi ontem, ele saiu um vídeo para também, já quem já reduziu um pouco, a maioria das pessoas já conseguiram reduzir um pouco da call, ao invés só reduz 10% da put e você pode, ao invés de reduzir a call, você rola a call inteira e compra uma call longa de dezembro mesmo, mas pro strike 120. Acho que é L252, se eu não me engano, mas é o strike 120, você procura lá, tá na faixa aí de um pouquinho menos de R$12, mais ou menos R$12, e é interessante porque um mês atrás, acho que o BOVA estava ali na 109,50, 110, 109,50 mais ou menos, eu vendi essa BOVA e eu vendi por algumas opções e peguei R$19. Então foram R$19 e agora você está comprando por 12, ou seja, é R$7 a menos, é um bom valor, 30%, 40% a menos. Isso é bastante diferença, né? Porque o BOVA caiu 9,5% mais ou menos, porém essa call caiu muito mais. E se subir de novo, volta ali aos casos dos R$18, R$19. Então pode ser um bom prêmio, uma boa chance aí de ganhar dinheiro fazendo isso. Então não sei se todo o valor, você pode utilizar 80% do valor da rolagem, por exemplo, ou até 100%, compra essa call longa, que aí você vai ficando aí com mais possibilidade de fazer os manejos. É interessante, eu montei aqui deixa eu ver aqui, dia 23 de janeiro, a minha posição, e o BOVA estava mais 109, estava 109,50. E aí eu não montei naqueles strikes, dos 0,5, no final 5, 8 e 10 que produzem mais liquidez, né? Mas eu deixei ali para ver, já que é um exemplo, para ver quando você faz errado o que pode acontecer, né? Então, o início da operação já estava mais 109. Eu até comentei no vídeo que deveria esperar para cair para 105 para montar aí no 108, mais ou menos. Que daí você teria mais segurança, porque ele tinha subido muito. Mas se eu montasse naquela época no 108, talvez aí chegaria no 112 rapidamente, teria que estopar com prejuízo. Mas eu deixei o strike mesmo 111, com pouca liquidez, fiz a rolagem, vamos ver o que aconteceu, né? Então lembrando, foi dia 23 de janeiro, strike 111, e eu paguei aqui 2,10 na operação. Vendi 3.000 calls de BOVA, 3.000 put de BOVAs, todos no strike 111, apesar de ser final 108, todos o strike 111, pessoal. E comprei aqui a 3.000 put do BOVA X252, que tava 9,20. Se eu pegar hoje com essa queda, ele deve estar na casa dos R$12, nem isso. Então ele não valorizou muito, deveria valorizar mais, mas não tem por causa da taxa de juros. Então o total pago foi R$2,10. Bem, fiz a primeira rolagem, 16 de fevereiro de 2023. Eu queria... deixa eu voltar aqui a tela. Bem, na minha operação principal, dos R$108, né, que eu já tenho mais de 5 vezes ali, eu consegui reduzir, uma delas já está reduzido 20% da call e da put, e a outra, como eu fiz agora, ainda não reduzi nada, né? Então, porque eu tá lá no strike day, eu estou esperando aí subir um pouco para fazer a rolagem. Mas vamos voltando lá. Então, dia 16 de fevereiro, então, eu fiz a rolagem da call e a rolagem da put. Eu paguei até para essa put 13 centavos na rolagem e recebi 1,45 na rolagem da call.
Então o total recebido foi 1,32, mas eu não fiz a redução. Não fiz a redução porque eu achei que na hora eu ia acabar pagando aí um pouco para fazer a redução de 10%. Falei, não vou fazer, vou esperar aí o próximo mês, daí eu vejo. Ou seja, eu assumi ainda mais um risco de continuar com o risco na carteira, menos, né? Porque eu recebi 1,32, mas ainda assim foi um risco. Se eu tivesse reduzido, seria um pouco melhor. Mas aí minha estrutura ficou um custo total de 78 centavos. É como se eu tivesse pago 78 centavos por essa estrutura. Tá bom? Não tá muito bom porque a BOVA caiu bastante. Então eu não fiz a rolagem ainda para maio, deveria já ter feito, mas como está muito difícil, resolvi esperar. E para manejos, existem vários manejos. Então vou deixar aqui um vídeo do mestre dos derivativos na descrição aí, para quem quiser fazer outros manejos, já vai estar aqui. Ele recomenda fazer às vezes um strangle, descendo ali principalmente a call, né? E descendo um pouco a put também, para você não pagar. Mas tem outros, eu vou deixar ali alguns vídeos dele, mostrando aí, então você clica abaixo, assiste e vê. E depois eu falo, por enquanto eu não fiz nenhum manejo, mas vou analisar aqui as próximas semanas para ver como que vai ficar o BOVA. Tô achando um pouco estranha essa queda, porque teve queda nos juros. Então, resolvi esperar um pouco para ver o que vai acontecer, se vai subir. Porque subir para 105 aí nas próximas 2 semanas, consigo fazer rolagem tranquila. Mas eu quero dar uma esperada para ver se eu vou fazer alguma estratégia diferente aí para reduzir o preço da call. Apesar que ao invés de deixar no 111 e receber um pouco mais. Sei lá, cair para 105, por exemplo, e deixar o outro no 110, 108 a put também. Então não sei, mas eu vou dar uma estudada aqui. Voltando lá. Mas aqui é interessante, olha a força. Voltar aqui na tela principal. Olha a força que tem essa estratégia. Pense, o BOVA chegou quase R$ 111, caiu bastante. Né? Se pensar 110,65, foi quase quando eu montei, né? Eu deveria ter esperado uma queda para montar, mas ele caiu aí quase na casa dos 10%, ele caiu, se eu não me engano. Em uns 40 dias ele caiu 10%, então ele caiu bastante. Eu acabei fazendo aí a estratégia na máxima e montei um straddle ainda acima, no 111. E mesmo assim, com essa queda, olha quando eu vou perder dinheiro. Sem reduzir, né? Porque eu deveria ter reduzido aí 10%, estaria mais tranquilo em relação ao risco. Apesar que eu tenho aí um recurso para poder comprar o BOVA, então estou mais tranquilo. Então, quando começa a perder dinheiro? Acima do 113, mas eu tenho stop, né? Teria um stop caso chegasse, para mim seria ótimo, já que eu já recebi, a minha estrutura está cada vez valendo menos. E aqui eu coloquei mais ou menos abaixo do 99. Lembrando, em janeiro, o BOVA estava acima do 109, chegou a bater quase R$ 111. Eu estava quase topando a minha do 108 e eu iria perder dinheiro no caso. Não iria porque eu já tinha feito uma rolagem, recebido, tinha botado aí mais 10% no bolso, já reduzi 20%. Mas se fosse rapidamente, como foi ali, como teve aquela subida, seria. Então não adianta você estar 110 e você querer montar aí um straddle no 106. Você vai estar, pode, mas você vai ter que montar pequeno porque você vai ter que estopar ali no 112, por exemplo. Então tem que tomar esse cuidado. E também é indicado fazer a questão dos valores ali. Mas eu vou explicar uma questão para como conseguir fazer melhores rolagens também, mesmo que não tenha tanta liquidez, né? Porque eles davam liquidez, mas não tanta como talvez no 105 e 108. Então só 109. Vocês têm que entender quanto que vai valer a BOVA, né? Caso cair para baixo do 99. Se tiver R$ 99, vai estar valendo com a mesma taxa de juros, com a mesma taxa de juros que está hoje, né? Se cair, vai valer mais, se subir, vai valer menos, né? Mas a taxa de juros futura ela caiu, aí uma casa de uns 4%, e a bolsa não subiu. Deve estar precificando alguma recessão grande aqui no Brasil, ou estão com muito medo
dessa questão fiscal aqui mesmo no Brasil, já que a bolsa subiu hoje, americana, né? E aqui caiu. Mas então, a questão é a seguinte: o BOVA 99, aquela minha put longa vai valer na casa dos R$ 12 mais ou menos. Então seria quando eu começasse a se perder. Que a outra vale R$ 12, então mais ou menos 12,20, 12,50. Então eu calculo aí que eu perderia dinheiro no BOVA 99. Olha o poder, fiz um strike no 111 para começar a perder no 99. Isso aí é R$ 12. Isso é 12%. Então ela tem uma variação bem grande depois que fez a primeira rolagem. Se eu fizer a segunda rolagem e reduzindo, aí às vezes posso perder até 15%, que eu estou tranquilo. Inclusive do 108, o BOVA tem que estar abaixo dos 90 para eu começar a perder. E teve uma outra aqui que eu fiz errado. Eu montei ali, não montei como uma estrutura, montei antes como vendendo apenas a put do BOVA. Aí ela subiu, vendi a call também. Aí paguei bem barato, essa estrutura aí ficou bem mais robusta mesmo. Mas vamos voltar aqui à tela. Mas aqui é interessante, olha, o BOVA ele caiu bastante desde que eu montei, né? Caiu quase 10%, né? Se colocar. Na verdade caiu um pouquinho menos, 9,5%. Mas eu tô na dúvida ali se ele eu gostaria de esperar, tenho muito tempo ainda, tem mais de um mês para esperar poder fazer essa rolagem. Ver se eu vou conseguir rolar reduzindo, mas eu não gosto de pagar. Nesse caso eu só vou rolar reduzindo se eu não pagar. Se eu receber pelo menos aí 10, 20 centavos, eu rolo reduzindo. Se não, vou ter que rolar integral mesmo e esperar aí para o próximo mês. Vou continuar fazendo no 111. Aí um detalhe, toda vez que eu não consigo fazer a rolagem automática. No 111, nem no 110 é bom. Geralmente eu vou fazendo assim, dá um minuto e meio de diferença. Então eu tento comprar minha put longa e vou subindo centavo por centavo até achar ali o market maker que compra. Isso dá uma diferença grande. Eu não vi relação de diferença tão grande assim com a put do 108, né, calculando mais ou menos. Talvez tenha perdido aí 2 centavos na rolagem da put. Da call, ela virou pó, então só vendi ali. Também talvez bota mais 1 centavo ali por falta de liquidez. Não achei tão relevante, mas o problema é que você tem que fazer manual. Subindo 1 centavo, espera um pouquinho, sobe mais um, e a outra vai caindo assim automaticamente até alguém dar preço. Se colocar direto a rolagem, você vai perder bastante, vai perder aí a casa dos 30 centavos às vezes uma rolagem. E isso é bastante dinheiro, se fazendo com 1.000 já dá R$ 300. Então perder R$ 300 uma rolagem é grande. Comenta o que vocês acham. Lembrando, deixei aqui o vídeo aqui do mestre dos derivativos, que ele comenta aqui abaixo sobre alguns outros tipos de manejo. Eu ainda não estou fazendo, até porque eu tenho outras posições. Lembra que eu falo, não sigam meus strikes vão ser um pouco diferentes principalmente se eu tiver com outras posições intercaladas. Como eu disse, já tinha 108, eu não queria montar de novo no 108. E o BOVA estava 109 e pouco. Então, mas 110 tinha um pouco de risco, queria montar no 112, fiquei com dúvida, montei no 111. Também não ia ter tanta liquidez no 112, ia ser meio parecida, apesar que é um pouco mais liquidez no 112 que o 111. Mas não fez diferença tanto para mim. Então, também tem uma outra posição pequena no 105, além disso eu tenho aí uns booster reversos também. Estou meio que apostando ou para ficar igual ou na alta. Mas é isso aí. Comenta se vocês gostaram. Falam sobre suas experiências. Aí eu sei que tem muita gente fazendo straddle long put. Siga o meu canal, siga o canal do Mestre dos Derivativos. E é isso aí. Se, né, deixar até se alguém quiser responder ali alguma coisa diferente aí que entendeu diferente que o Mestre dos Derivativos está fazendo, comenta abaixo também. E até o próximo vídeo e bons investimentos a todos.